Eu tenho uma passagem aqui no Evangelho de João, que eu gosto muito, que é quando Jesus faz a distinção do servo e dos amigos. Ele diz: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, e se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja bem, é tão interessante quando a gente percebe que o que Jesus está nos propondo é um processo de maturidade mesmo. Às vezes eu vejo que no meu coração eu consigo identificar direitinho quando é que a minha relação com Deus passa pela servidão e quando é que ela passa pela amizade. Na servidão, porque às vezes o termo pode parecer bonito, né? Ah, eu sou servo. Cuidado. Muitas vezes na servidão pode haver uma espécie de troca. As pessoas muitas vezes compreendem que Deus é aquele homem que está atrás de um balcão, oferecendo favores a quem se aproxima com humildade. Então faz toda uma oração já dizendo exatamente o que quer receber, porque não dá nem a Deus o direito de ser sábio e saber o que a gente precisa. E nós estabelecemos essa servidão que não chega a ser um valor. É uma obediência dos ritos, das leis, mas ainda não chegou a ser um valor. Porque Jesus chama atenção justamente para isso. Ele não quer uma religiosidade, uma experiência de Deus. Isso ele fala para as pessoas do seu tempo e serve para nós, porque a sociedade parece que continua exatamente do mesmo jeito quando o assunto é religião. Ele quer que essas pessoas amadureçam para compreender que não é só obedecer a Deus, não é só procurar realizar aquilo que é o correto. É uma coisinha a mais. É um elemento a mais que nos diferencia como cristãos. É entrar no contexto da amizade. Como nós falávamos aqui, a amizade é um valor irrenunciável na vida de uma pessoa. Ter bons amigos é garantia de qualidade de vida. Porque é no amigo que a gente encontra muitas vezes o referencial para a mudança que a gente precisa viver. É no amigo que a gente encontra a palavra que vai quebrar aquele paradigma antigo dentro de nós, que precisa ser substituído, que precisa ser superado. Porque às vezes nós ficamos fazendo a manutenção de posturas antigas que já não nos servem mais. Como se a gente quisesse vestir uma roupa que só nos serviu no tempo da infância. Às vezes é a voz conselheira, amiga, que vem de fora, que nos dá a chave, né, para a gente poder abrir aquela porta, sair e conhecer um novo tempo. Jesus quer que os seus discípulos se tornem amigos. A regra continua para nós. Eu também preciso vencer dentro do meu coração o pobre território da servidão. Porque somente depois que eu sou amigo de Deus é que eu obedeço de verdade. Porque na amizade é que eu vou encontrar essa libertação. É na amizade que eu vou encontrar a liberdade. Eu gosto muito dessa frase que eu escrevi no livro O Discípulo da Madrugada. Só os livres obedecem realmente. Só quando eu sou livre de tudo aquilo que é amarra afetiva, psíquica, espiritual, é que eu tenho condições de obedecer. E obedecer é ouvir com o outro. Por isso que eu dizia no primeiro bloco que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente precisa prestar atenção na voz da consciência, que é a oportunidade que você tem de ouvir Deus em si mesmo. Então pode estar deitado lá na cama, na hora de dormir, que você tenha a oportunidade
de escutar o que Deus tem a lhe dizer. Ouvir o que Deus tem a lhe falar. Aí você escuta com Ele. Isso é obedecer. Obedecer não é acatar uma ordem, mas é compreender o contexto da ordem que nos foi dada. Você ouviu com o outro. Você não só ouviu do outro. Está vendo que existe uma diferença muito sutil, mas interessantíssima para nos ajudar a compreender o que é obedecer a Deus? Ah, padre, então não é só acatar o que Deus me pede? Não. É você passar por trás, entrar no contexto daquilo que Ele lhe pede, compreender o que Ele lhe pede e então responder positivamente. Porque quando você compreende, você fica livre. Se eu peço ao Davi para fazer, Davi, derrube esse vaso. Ele não sabe por que eu quero que ele derrube esse vaso. Ele vai apenas derruba. Ele não foi livre para fazer. Ele derrubou o vaso sem nenhuma liberdade, porque ele não estava por dentro dos motivos pelos quais eu pedi que ele derrubasse o vaso. Agora, se eu, antes de pedir a ele que derrubasse o vaso, dissesse assim: Davi, tem uma cobra perigosa no lado de cá. Não é para matar não, é só para prender, para a gente depois tirá-la, levar embora. Derruba esse vaso. O vaso vai cair, ela vai ficar presa e a gente tem condições de resgatá-la. Aí ele ouviu comigo. Aí ele não só vai derrubar o vaso, ele vai de fato obedecer ao que eu pedi a ele. Está vendo como é sutil? E às vezes no nosso cristianismo nós somos tão imaturos que a gente passa uma vida inteira na servidão e não na obediência. A gente passa uma vida inteira na servidão e não na amizade com o Senhor. Nós que vivemos em comunidade, eu estou aqui com vários consagrados da Canção Nova, alguns de aliança, outros de comunidade de vida. A gente sabe como é difícil obedecer um superior, que geralmente a ordem vem de cima. Ela não foi uma ordem refletida com a gente. Quantas vezes eu dentro do seminário tive dificuldade de obedecer aos meus superiores, porque eu não entendia o motivo daquilo que estava sendo pedido. E é por isso que o bom líder, o bom superior, é aquele que vai chamar e vai dizer: olha só, a gente está observando que você está tendo essas dificuldades. Aí eu começo a ouvir com ele. Aí quando ele me dá a decisão que ele já tomou por mim, mesmo que eu fique um pouco contrariado, eu ouvi com ele. Eu obedeci, isto é, eu mergulhei no coração dos argumentos, não me foram negados os argumentos, não me foi negado o direito de saber o porquê vamos derrubar o vaso para o lado de cá, ou porquê vamos transferir uma pessoa para lá. Por isso que a liderança cristã, minha gente, ela é muito exigente. Ser líder é até fácil, agora ser um líder cristão exige recrutar muito mais valores, inclusive de respeitar totalmente aquele que lhe é obediente, de você dar a ele um alimento saudável, ou até mesmo aliviar o sofrimento que aquela obediência vai causar, porque às vezes a obediência vai gerar sofrimento em nós. Jesus obedeceu indo ao Calvário e morrendo na cruz. Poderia muito bem ter saído correndo. Mas por que ele verdadeiramente obedeceu? Porque ele havia compreendido os motivos de estar ali. Ele ouviu com o Pai que não havia uma outra forma de sair dali. Ele honraria aquela palavra até o fim. Ele daria o sangue até o fim por aqueles que ele amou, pelos valores que ele lutou. Então ele obedeceu, de fato. Ele foi livre. Jesus não foi amarrado ao Calvário. Ele foi muito livre para ser o crucificado que hoje nós olhamos na cruz. Ele não foi um prisioneiro que foi amarrado, torturado, sem querer. É claro que se ele pudesse ter mudado o curso da história, ele mudaria, mas ele sabia que não havia o que fazer.
Então ele aceitou a cruz porque ele já tinha escutado com o Pai que se ele retrocedesse, ele ia jogar por terra toda aquela verdade que ele havia ensinado. Se Jesus tivesse corrido da cruz, nós não estaríamos com essa Sagrada Escritura nas mãos e nem estaríamos com todo esse arsenal favorável à libertação humana. Nós não estaríamos com esse arsenal favorável de graças que não teríamos conhecido. É a obediência de Jesus, o ouvir com o Pai. Então quando eu quero ser um líder cristão, eu tenho que exercer a obediência da mesma forma, tanto ajudando aquele que está debaixo da minha autoridade, quanto eu preciso obedecer a alguém também que está acima de mim. Obedecer é ouvir com o outro. O amigo é assim. Então tá bom, eu vou obedecer o que você está me dizendo. Mas por quê? Não é porque você está me dizendo e eu não entendi. É uma obediência cega. Não. É porque eu ouvi com você e eu entendi que isso que você está dizendo é melhor para mim. Aí a pessoa é livre. Ela não está fazendo apenas para agradar o outro. Ela está fazendo porque ela compreende a necessidade de realizar aquilo que a palavra diz, de transformar o que a palavra disse em atitude. Essa maturidade que nós precisamos alcançar. Lembra que no início do programa a gente dizia que nós precisamos aprender a confiar uns nos outros? Pois é, porque só quem confia obedece. Mas a confiança não cai sobre nós, ela não é uma chuva que chove sobre nós, não. Confiança é um trabalho diário. Eu, para obedecer a Deus, eu preciso confiar nele. E para confiar nele, eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais eu conheço a Deus, maior é a minha facilidade de ouvir a voz dele aqui no meu ouvido. E ele não fala com aquela voz de pode falar, não. Fala comigo através de uma pessoa igual Davi, fala comigo através da minha mãe, fala comigo através dessa palavra, fala comigo através de uma cena que eu vejo, fala comigo através dos acontecimentos. A gente terminou a Semana Santa, né? Tantas coisas na simbologia da Semana Santa falam de Deus a nós, mas também algumas simbologias podem até confundir a nossa cabeça, né? Por exemplo, o sacrifício, eu sei que tem valor fazer sacrifício, mas o sacrifício só tem valor se for para educar a nossa vontade. Eu dei uma palestra outro dia, eu estava dizendo, durante a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão então, eu não aguentava mais receber aquela foto. Quanto mais estragado estiver o Cristo, maior impacto causa, né? Aquele Cristo todo machucado, todo ensanguentado, e aquela frase culposa, foi por você. Isso é um perigo. Porque isso pode gerar uma teologia sem reflexão. Tá certo, foi por mim. Mas quando eu posto uma paisagem bonita, lindíssima, eu também posso escrever a mesma frase. Foi por você. Deus nos salva no sacrifício, mas também nos salva através das alegrias. É por isso que na Páscoa a gente se entope de chocolates. Tudo oferecendo a Deus. Olha, Senhor, a minha alegria é tanta e ela é toda para o Senhor. E pode ter certeza, da mesma maneira como Deus se alegra quando lhe vê disciplinado, perdendo a gordura saturada que você acumulou na sua cintura. Porque isso agrada um pai. Não tem nada que agrada mais um pai do que ver um filho disciplinado, gente. Ver você perder 10 centímetros de barriga, só numa quaresma, porque criou vergonha na cara e modificou a alimentação e parou de comer coisa estragada pelo dia a dia, fez uma alimentação, fez uma dieta. Todo pai fica feliz de ver o filho assim. Mas o pai também fica feliz de ver o filho se alegrar, dançando, de ver o filho frequentando um ambiente saudável, elevando uma taça de vinho sem ser viciado e dizendo, Senhor, esse vinho aqui é em homenagem ao Senhor, que também tanto gostava de festa. Gostava tanto que fez a multiplicação do vinho na primeira que faltou. Então, foi por você, tem que ser ressignificado. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou retirando Ele desses esconderijos estranhos que algumas pessoas fizeram para Ele. Tá certo? Vejo Deus no sacrifício da cruz e entendo, foi por mim, mas não me limito a dizer isso o tempo todo. Na sexta-feira santa aquilo foi me irritando tanto que me deu vontade de postar uma paisagem, um sol bonito e dizer, foi por você.
Sim, ali também está a salvação manifestada. Quanto mais você escuta Deus, mais você vai se libertando dos preconceitos que você mesmo tem. Ou dessa teologia muitas vezes desapegada da vida. Sabe por quê, minha gente? Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente mergulha em nós. E quanto mais a gente mergulha em nós, mais rápido a gente vai ficar, mais atento a gente vai ficar às mudanças que nós precisamos viver. São tantas. Eu sei que você tem muitas mudanças a realizar na sua vida. E eu sei que não realizando essas mudanças, você emperra a sua felicidade. Esse regime que você adia sempre repercute na sua vida afetiva, repercute na sua vida espiritual. Essa atividade física que você está prometendo desde 2002, que vai começar, seu coração está só entupindo com o tempo. Você está perdendo a vitalidade porque não tem coragem de fazer, de realizar um gesto que vai lhe beneficiar. Que religião é essa? Que não retira a gente da cama, que não joga um balde de água na nossa preguiça, que nos coloca mais disciplinados, mais seletivos. A gente merece uma religião que mude a nossa vida, que não só nos encha de ritos. Os ritos são bons, são bonitos, nos ajudam. Mas um dia a dia bem praticado, isso é naturalmente religioso. É por isso que a gente reza na liturgia: o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, sim. Me ajudando a escolher a salada, me ajudando a fazer a caminhada de manhã ou de tarde, não sei que hora que pode. Me ajudando a expulsar dos ódios e me ajudando a ser mais feliz. É o que eu desejo a você. Que na estrutura dos seus dias, Deus seja o seu melhor amigo. Que lhe fale ao coração e que você obedeça feliz, porque entende que aquilo que Ele lhe pede é para o seu bem. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.